Se este vídeo chegou até você, não pense que é só mais um conteúdo passando na sua tela. É como se Deus tivesse atravessado a distância entre o céu e o seu coração para te lembrar que você é amado, desejado e escolhido. A Bíblia diz que os céus proclamam a glória de Deus e cada estrela iluminando a noite é um sinal vivo de que a luz dele também ilumina suas áreas mais escuras. Está escrito que Deus te moldou de forma maravilhosa e única, que você foi criado com propósito e intenção, e que nada em você é fruto do acaso. A palavra afirma que o Senhor é fiel em guardar aqueles que confiam nele e que sua paz é como um rio que não cessa de fluir. Quando você olha para o nascer do sol tocando a linha do horizonte, lembra que Deus acende esperança até no fim de um dia difícil. Quando você vê as nuvens mudando de forma, lembra que o Espírito Santo transforma emoções, feridas e pensamentos que pareciam impossíveis de serem mudados. Quando você escuta o som do vento atravessando as árvores, lembra que o Senhor sopra vida sobre o que parecia morto. Quando você contempla uma cachoeira caindo sobre as pedras, lembra que Jesus derrama sobre você graça nova todos os dias. Você não é pequeno diante da criação. Você é parte da obra-prima do Criador. A Bíblia diz que Deus te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Está escrito que o Senhor te sustenta com a mão direita e te diz: não tenha medo. Você respira fundo e percebe o quanto Ele está perto. Ele te envolve, Ele te abraça, Ele te levanta. O Pai não te define pelo passado, Ele te define pelo amor que derramou sobre você. Jesus olha para você com a mesma voz que acalmou a tempestade. O Espírito Santo te guia como o rio que encontra passagem entre as pedras. Há um propósito para você? Há uma promessa viva. A criação inteira te prega sermões silenciosos. A noite te lembra que a luz sempre volta. O outono te ensina que Deus renova o que parecia seco. O mar te mostra que o amor dele não pode ser contido. As flores te provam que beleza nasce até em solos difíceis. Você é parte dessa história. Você é imagem e semelhança do Criador. Este vídeo chegou até você porque Deus quis te lembrar que ainda existe algo especial reservado para a sua vida. Você não está esquecido, você não está sozinho. Há um chamado sobre você e há um amor que nunca falha. Você não está ouvindo isso por acaso. Deus te trouxe até aqui. A Bíblia diz que os céus anunciam a sua glória e cada estrela que brilha é um lembrete do amor eterno que te alcança. Está escrito que o Senhor te formou com as suas próprias mãos e soprou vida em você. A palavra afirma que antes do nascer do sol, Ele já te amava. Você é obra das mãos de Deus. Você é imagem e semelhança do Criador. Quando você olha para as montanhas, lembra que há um Deus mais alto do que qualquer medo. Quando você contempla um rio, lembra que o amor dele flui sem parar. Quando você vê as árvores dançando com o vento, lembra que o Espírito Santo sopra sobre você nova esperança. Quando você escuta os pássaros cantando,
Lembra que Deus cuida até das pequenas criaturas da criação. Imagine quanto mais Ele cuida de você. Está escrito que Ele é o teu pastor e nada te faltará. A Bíblia diz que, mesmo quando você passa pela noite mais longa, a luz do Senhor nasce sobre a sua vida. Deus declara: eu estou contigo e nunca te deixarei. Você é parte dessa obra. Você é a pintura favorita do Criador. Quando Ele fez as cachoeiras, Ele pensou em como te renovaria. Quando Ele espalhou as flores pelos campos, Ele lembrou que a beleza não é só o que se vê, é o que Ele deposita dentro de você. Deus declara que você é escolhido, amado e sustentado. Enquanto o vento atravessa as árvores, o Espírito Santo atravessa o teu coração. A Bíblia diz que a mão dele te segura, te guarda e te levanta. Está escrito que o amor perfeito lança fora todo medo e te envolve como um escudo. Você é maior do que os dias difíceis, porque o Criador do universo te acompanha. Você respira e o Espírito Santo sopra vida nova sobre você. Como a chuva que cai sobre a terra seca, a graça de Deus cai sobre a sua alma. Como o mar que não pode ser contido, o amor do Senhor ultrapassa todo limite. A palavra afirma que você foi feito com propósito, com destino, com promessa. Deus declara: eu faço nova todas as coisas. Você é amado por Jesus, cuidado pelo Pai, guiado pelo Espírito. O céu te chama pelo nome. Você não é um acidente. Você é parte da criação mais preciosa de Deus. O mesmo Deus que pinta as cores do pôr do sol, pinta a esperança no seu coração. O mesmo Deus que faz as estações mudarem, transforma sua história. O que Ele começou, ninguém pode impedir. Você é amado e esse amor nunca falha. Se você está com este vídeo aberto agora, não é só algoritmo nem acaso. É porque o coração de Deus encontrou um jeito delicado de alcançar o seu. A Bíblia diz que os céus foram estendidos pela mão do Senhor e que cada estrela foi colocada no lugar certo, como se fossem pequenos lembretes luminosos de que você não foi esquecido. Está escrito que a voz de Deus pode ressoar com força, mas também sussurra com mansidão dentro da sua alma cansada. A palavra afirma que o Criador chama as constelações pelo nome e, ainda assim, conhece em detalhes cada lágrima que já caiu dos seus olhos. Quando você vê o mar indo e voltando na praia, parece repetição, mas é fidelidade. Assim também é o cuidado de Deus, que insiste em voltar todos os dias para te lembrar que ainda está aqui. Quando você observa uma flor se abrindo devagar, lembra que o tempo do céu é diferente do seu e que muitas coisas profundas Deus faz crescer em silêncio, debaixo da terra da sua história. Quando você escuta pássaros cantando de manhã, entende que mesmo sem saber a melodia, eles continuam adorando. Do mesmo jeito, o Espírito Santo ora por você de forma tão profunda que sua mente não alcança. Mas o Pai entende cada detalhe. Quando você contempla uma montanha firme cortando o horizonte, lembra que Jesus é a rocha que não se abala quando tudo
tudo em você treme. A Bíblia diz que quem confia no Senhor encontra descanso para a alma. E está escrito que aqueles que esperam nele renovam as forças, sobem com asas como águias e caminham sem desanimar. A palavra afirma que a luz divina brilha nas trevas e que a escuridão não consegue apagá-la. E essa luz hoje alcança os cantos mais escondidos do seu coração. Deus não te vê como um erro que deu errado. Ele te vê como obra-prima em processo, como quadro ainda sendo pintado pelas mãos do artista eterno. Cada estação da natureza te prega um sermão silencioso. O inverno lembra que há tempos de recolher. A primavera anuncia que flores novas podem nascer onde você só viu galhos secos. O verão mostra que a alegria ainda existe e o outono ensina a deixar cair o que já não serve. O Espírito Santo é como esse vento que você não enxerga, mas sente tocar o rosto, alinhando pensamentos, acalmando tempestades internas, desmontando mentiras que te definiram por anos. Jesus te olha com a mesma ternura com que um dia acalmou o mar agitado. E hoje ele fala ao caos dentro de você. Aquieta-te, eu estou aqui. Deus Pai te envolve como o céu que cobre a paisagem inteira e nada escapa ao seu olhar cuidadoso. Este vídeo não é só conteúdo, é um recado pessoal. Você é a imagem e semelhança do Criador, parte viva dessa natureza que revela a glória dele. Você é amado, desejado, sonhado por Deus antes de nascer. Há um porquê para a sua vida, há um para quê para a sua dor e, acima de tudo, há um amor que não desiste de você. Este vídeo não chegou até você por acaso. É como se o próprio céu tivesse encontrado um caminho até a sua tela para lembrar que você é infinitamente mais amado do que imagina. A Bíblia diz que Deus te viu antes de qualquer dia existir e escreveu cada capítulo da sua história com cuidado e ternura, e está escrito que nenhum dos pensamentos dele a seu respeito é pequeno, porque ele te chama de precioso. A palavra afirma que a voz do Senhor ecoa sobre muitas águas. E quando você olha para uma cachoeira caindo sem parar, pode lembrar que a graça de Deus também cai sem cessar sobre o seu coração cansado, lavando culpas, medos e solidão. Quando você repara em um rio correndo entre pedras, parece difícil, mas ele sempre encontra passagem. Assim é o agir de Deus, atravessando barreiras que você achou que jamais seriam vencidas. Quando você contempla as montanhas tocando o céu, lembra que o Senhor é mais alto do que os gigantes internos que tentam te derrubar, mais forte do que toda voz que diz que você não vai conseguir, mais firme do que as incertezas que gritam dentro de você. Quando você observa o céu estrelado, é como se cada estrela fosse um lembrete silencioso de que a luz de Deus continua acesa mesmo nas noites mais densas da sua alma. O Espírito Santo se move como o vento suave entre as árvores, entrando por frestas que você nem sabe que existem, soprando conforto, consolo e coragem, bem no ponto onde você já pensou em desistir. Você é parte dessa criação maravilhosa. Deus
não apenas pintou flores nos campos, Ele também colocou beleza dentro de você, uma cor única que ninguém mais tem. A Bíblia diz que o pastor verdadeiro conhece cada uma das suas ovelhas pelo nome. E isso significa que Deus sabe exatamente onde você está, como se sente e o que ninguém vê. Está escrito que o amor dele é tão grande que nada pode te separar desse cuidado. E mesmo quando você se sente quebrado, ele te ajunta pedaço por pedaço e chama isso de recomeço. A palavra afirma que quem confia no Senhor é como uma árvore plantada junto às águas, que dá fruto no tempo certo e não seca quando o calor chega. Assim é você quando se apoia em Deus, mesmo chorando, mesmo tremendo, ainda em pé pela força dele. O Espírito Santo fala com você agora em cada imagem que a natureza desenha. O sol que nasce te diz que novos começos são possíveis. O pôr do sol te lembra que até os finais podem ser cheios de cor. As estações que mudam te mostram que nenhum inverno é eterno. Ele te abraça quando ninguém entende a sua dor e sussurra ao seu coração que ele não perdeu o controle da sua história. Deus te segura pela mão para você não cair de vez. E o Espírito Santo te inspira a levantar mais uma vez, respirar fundo e acreditar que ainda há promessa. Você não é um acidente. Você é obra-prima, imagem e semelhança do Criador. Este vídeo é só um sinal a mais de que o céu continua de portas abertas sobre você, te chamando pelo nome, te lembrando que existe um porquê e um amor que não falha. Se este vídeo chegou até você, não foi por acaso. Às vezes, Deus não bate na porta. Ele envia a mensagem certa. Se esta palavra tocou o seu coração, é porque Jesus está te lembrando que existe propósito no seu caminho. Se essa mensagem te alcançou, será uma honra caminhar com você como irmão de fé. Se falou com você, marque em gostei. Não para o algoritmo, mas para dizer, eu recebi. Se o Espírito Santo te tocou, comente o que ele falou ao seu coração. Suas palavras podem ser resposta para alguém. E se esta mensagem trouxe esperança ou renovo, compartilhe. Quem tem o coração de Jesus não guarda, transporta. Se esta palavra te abençoou, siga, deixe o gostei, comente e compartilhe.